Galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja tranquilo, bem, estudando bastante. Hoje nós vamos ter a nossa 10ª aula de Sociologia, que vai ser um híbrido entre Sociologia e Ciência Política. E o tema da aula de hoje vai ser a tirania da maioria. Vou desenvolver com vocês essa ideia a partir de um autor que ele ficou muito importante, né? Se tornou um clássico do pensamento social, um francês chamado Alexis de Tocqueville. E minha aula de hoje ela vai ser baseada num dos capítulos de um livro muito importante do Tocqueville, chamado A Democracia na América. Como nós sempre fazemos nesses nossos encontros, essa conversa ela vai ser dividida em 3 grandes momentos. No primeiro deles, eu vou tentar construir uma contextualização da época em que o Tocqueville viveu, das origens dele e da importância da reflexão que ele produziu para as ciências sociais. No segundo momento, eu vou falar algumas coisas a respeito do método que ele usou, que é um método de pensamento e, ao mesmo tempo, um método de escrita, né? Como ele elaborou e construiu toda a argumentação, a análise que ele deixou para a posteridade dos seus leitores, como nós. E, no final dessa nossa aula, eu vou conceituar a ideia de tirania da maioria, né? O tema central da nossa aula, e vou fazer a leitura para vocês com uma explicação de um trecho sobre a democracia da América, que vai ser muito importante para vocês perceberem pequenos detalhes, nuances de escrita do Tocqueville e do argumento deles, né? Então, venham comigo, vamos começar esse nosso diálogo. Bom, então, no primeiro momento dessa nossa conversa, acho que vale a pena contextualizar a época em que o Tocqueville viveu e como é que ele é relevante para as ciências sociais. Tocqueville ele foi um pensador conservador que estava num momento histórico particularmente interessante na medida em que ele tinha vários conhecimentos de uma sociedade antiga que estava entrando em ruínas, podemos dizer assim, né? Aquilo que normalmente a gente chama de o antigo regime, aquelas sociedades aristocráticas, monárquicas, né? Em que as nobrezas, os nobres, tinham um papel relevante na sociedade como na política, mas ao mesmo tempo Tocqueville ele também era muito interessado no fenômeno histórico-social da Revolução Francesa, dos motivos que fizeram com que essa revolução explodisse na França e, ao mesmo tempo, os efeitos dessa revolução para a Europa como um todo, e podemos até dizer pelo mundo, mas, ao mesmo tempo, os efeitos para a vida cotidiana das pessoas, né? Para a maneira como elas pensavam, para suas sensibilidades, os seus modos de ver e de agir, né? E, ao mesmo tempo, ele também tinha um grande interesse por compreender as instituições políticas e sociais que, pouco a pouco, foram sendo formadas a partir da Revolução Francesa, né? E isso daí faz com que essa época seja particularmente interessante na medida em que a gente vai ver uma comparação constante entre esse mundo que está sendo desfeito e um novo tipo de sociedade, baseado na ideia democrática, baseada na ideia de uma busca da igualdade entre as pessoas e daquilo que Tocqueville também vai chamar de uma sociedade de indivíduos, que está vinculada justamente a essa ideia de democracia, né? Ao mesmo tempo, Tocqueville também tinha um interesse particular pelos Estados Unidos da América. Ele chegou a fazer uma viagem aos Estados Unidos para estudar o sistema prisional norte-americano
E é justamente dessa viagem que ele escreveu um grande livro dividido em duas partes, que é justamente a democracia na América. Uma parte do livro era composta de toda uma reflexão sobre as instituições políticas norte-americanas, poder executivo, legislativo, judiciário, sistema de votos, partidos políticos, imprensa, enfim, todos esses elementos que compõem a estrutura e o funcionamento do poder na sociedade norte-americana, né? Então, só por essas palavras, talvez vocês já comecem a pensar aí que Tocqueville está num momento muito importante, na medida em que é um momento que define muitas coisas a respeito daquilo que o mundo viria a ser e daquilo que nós somos, né? Essa ideia da democracia, essa busca de uma igualdade entre as pessoas, essa preocupação com a liberdade política e, ao mesmo tempo, uma espécie de polarização política que vai se construir justamente nesse momento, de classes, pessoas e setores mais conservadores, favoráveis a esse antigo regime, e aquilo que a gente chama de classes, setores políticos ditos progressistas, que defenderiam as bandeiras e o ideal da Revolução Francesa. Então, essa polarização esquerda-direita tem um momento muito importante nesse final do século XVIII e os primeiros momentos do século XIX, que é justamente o século que o Tocqueville viveu, né? Então, os escritos dele, eles servem também para a gente pensar, no fundo, a formação de quem nós somos nos dias atuais, né? Do ponto de vista de método, esses escritos e o pensamento do Tocqueville, eles são marcados por algumas particularidades bem interessantes, né? A primeira delas é que esse pensador, a todo momento, ele vai ter uma espécie de duplo olhar para a vida social e para as pessoas, né? Num primeiro olhar, a gente pode dizer que é um olhar macro. E o que significa isso? A todo instante, o Tocqueville ele vai buscar fontes de informação que permitam a ele pensar a construção e o funcionamento dos partidos políticos, as estruturas que permitem a existência de um poder executivo e como ele funciona, qual é o papel dele na política, um poder legislativo composto de representantes do povo, de setores da sociedade, um poder judiciário, né? Então, essa tripartição de poderes, né, já é algo muito marcante aqui nos Estados Unidos. Ele vai pensar sobre as leis, como são elaboradas, como elas são alteradas, como se compõem esses três poderes, legislativo, executivo, judiciário, como essas instituições interferem na sociedade, mas, ao mesmo tempo, como os setores da sociedade conseguem interferir em todo esse imenso sistema político que foi inventado pelos norte-americanos logo depois do processo de independência, né? Isso é o olhar macro. Mas, ao mesmo tempo, Tocqueville, aproveitando essa viagem aos Estados Unidos e desenvolvendo uma sensibilidade muito grande para as pequenas coisas do dia a dia das pessoas, ele também construiu um outro jeito de ver a sociedade que a gente pode chamar de um olhar micro, né? Por que micro? Porque ele vai estar interessado nas atitudes de cada um de nós no cotidiano, em casa, ambiente de trabalho, espaços públicos, né? Ele vai estar interessado nos nossos pensamentos, nas nossas visões de mundo, na maneira como as ideias circulam pela sociedade, né? Na forma como as pessoas
formulam e discutem sobre as questões da vida privada delas, mas ao mesmo tempo também das grandes questões de um novo país que está se constituindo, né, dando seus primeiros passos, e ao mesmo tempo também um olhar muito apurado para as sensibilidades, para as emoções, para os sentimentos dessas pessoas que compõem essas novas sociedades democráticas baseadas na ideia de igualdade e da busca dessa democracia, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante do ponto de vista dessa sensibilidade, que eu havia dito para vocês, né? Por exemplo, uma das coisas que interessa Tocqueville é aquilo que ele vai chamar de o surgimento de sociedades baseadas em indivíduos, sociedades individualistas, né? E o interessante é que nesse livro da Democracia na América, ele trabalha a ideia de individualismo, de individualidade, né, como uma nova palavra que vai expressar uma nova situação de vida entre as pessoas. Daí a gente tem uma coisa interessante do ponto de vista daquela perspectiva, daquele método comparativo que eu falei para vocês, né? Ele vai tentar imaginar como é a vida das pessoas nesse antigo regime e ele vai comparar isso daí com a situação dessas novas sociedades que ele diz que são compostas por indivíduos. Qual é a diferença entre essas sociedades antigas, aristocráticas, e uma sociedade de indivíduos, né? Tocqueville ele vai argumentar da seguinte maneira. Imagina que você tem famílias aristocráticas que estão estabelecidas naquela mesma posição social durante séculos. Elas estão acostumadas com a sua posição, é uma posição sólida que se mantém ao longo do tempo. Por se manter ao longo do tempo, cada geração vai se perceber numa espécie de vínculo muito forte com as gerações que antecederam, com nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Então, tem uma referência de tradição familiar e de história familiar que é muito grande. Ao mesmo tempo, haverá um vínculo forte com essa ideia das gerações que ainda estão por vir, que estão nascendo, e também haverá um forte sentimento de conexão em todos esses, entre as famílias e pessoas que ocupam essas posições muito diferentes dentro dessa sociedade do antigo regime, dessa sociedade aristocrática. O que eu quero dizer para vocês? Que essas pessoas têm esse sentido muito nítido de um elo e de uma cadeia que as une umas em relação às outras, e há um elo também que se estende ao longo do tempo, ao longo das gerações, né? Bom, se a gente considera isso, o que seria uma sociedade de indivíduos? Primeiramente, é uma sociedade muito mais instável, né? O Tocqueville vai dizer que existem famílias que conseguem uma ascensão social muito grande, muitas vezes do nada, e ao mesmo tempo tem famílias que expressam e sentem um declínio da sua posição social. Por conta dessa instabilidade, por conta do fato de que essas pessoas se sentem cada vez mais obrigadas a trabalhar para si mesmas, serem as responsáveis para si mesmas e para suas próprias famílias, existe uma espécie de quebra dessa grande linha temporal que marcava as aristocracias. Então, o que são esses indivíduos? São pessoas
que se acostumam a pensar em si mesmas, nas suas próprias famílias, nas questões presentes que estão postas na vida delas, e ao mesmo tempo elas começam a desenvolver uma espécie de sensibilidade, uma visão de mundo, de que o destino de cada um de nós depende muito daquilo que nós fazemos com eles, né? É um pouco aquela ideia da sociedade norte-americana de você fazer a si mesmo, né? Construir a sua própria carreira. Isso que significa uma sociedade de indivíduos. Então, olhem só que interessante, por trás de uma simples palavra, como indivíduo, individualismo, individualidade, na verdade ela é a expressão de todo um outro arranjo social que está sendo construído historicamente a partir desse momento em que o Tocqueville viveu, né? Então é interessante o texto dele porque a gente tem a todo momento essa visão macro, uma visão micro, e como é que essas duas coisas estão articuladas, elas se influenciam mutuamente, né? E aí nós chegamos para o terceiro momento final dessa nossa discussão, que é justamente pensar aquilo que eu propus como um tema da aula de hoje, que é esse conceito de tirania da maioria, né? Qual é a ideia do Tocqueville? Uma das primeiras coisas que ele notou nas sociedades democráticas, e principalmente na sociedade norte-americana, é que a liberdade, e principalmente a liberdade política, a liberdade de pensamento, de opinião, ela ficaria constantemente sobre uma ameaça. Qual é essa ameaça? De que uma maioria formada nessas sociedades fosse capaz de impor sua visão de mundo, seus valores, seus interesses a setores minoritários da sociedade e até mesmo sobre os próprios indivíduos, em suas particularidades. Era uma ameaça tão grande que Tocqueville até imaginava essa força sendo capaz de influenciar as instituições políticas, executivo, legislativo, até mesmo o judiciário, né? E a ideia dele é que nas sociedades democráticas, todas as pessoas são meio que convidadas, se sentem na obrigação de expressarem as suas opiniões sobre várias questões que têm a ver com a vida e o momento em que elas existiram ou elas existem, né? É justamente a partir dessa ideia que o Tocqueville vê uma possibilidade de se formar correntes de opinião e que muitas vezes significam correntes de opinião rebaixadas do ponto de vista da qualidade do pensamento sobre os problemas nacionais, sobre os problemas de vida das pessoas, sobre as perspectivas de futuro, né? De uma tal forma que essa tirania de opiniões de uma maioria, ela pode comprometer de uma maneira muito séria aquilo que era algo caro para o Tocqueville, que é justamente a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, principalmente dos indivíduos, né? Essa era a grande questão que ele colocava nessa época. A partir disso daí, vou ali buscar agora um pequeno trecho do livro A Democracia na América, para vocês terem uma sensação do que ele quer dizer quando ele fala de uma tirania da maioria. Então, espera um pouquinho, eu já volto para finalizar essa aula com vocês. Estou de volta. Esse trecho, ele diz assim, ó: anteriormente, a tirania usava as armas grosseiras das correntes e dos carrascos. Nos dias atuais, mesmo o despotismo, embora parecesse não ter mais nada a ensinar, tem sido aperfeiçoado
pela civilização. Então já tem um pequeno detalhe importante aqui, que muitas vezes naquelas monarquias absolutas, naquelas sociedades mais antigas, as punições àquelas pessoas que fossem julgadas como desviantes dentro da sociedade, né, essa tirania política, ela era exercida sobre os corpos das pessoas através da tortura, através dos castigos. Um dos pontos importantes pelos quais eu construí essa aula sobre o Tocqueville para vocês é o fato de que ele vai pensar que nessas sociedades democráticas pós-Revolução Francesa, que abrem tantas perspectivas de ideais para as pessoas, elas também vão construir uma espécie de refinamento desse despotismo. Não vai ser mais um despotismo que será exercido sobre os corpos das pessoas, mas ele vai ser exercido sobre as almas delas. Como isso acontece? Vou continuar a leitura para vocês sentirem. Príncipes fizeram da violência algo físico, mas nossas repúblicas democráticas contemporâneas verteram-na em algo tão intelectual como o desejo humano que ela almeja constranger. Então percebam que é algo que vai atuar no mais íntimo de cada um de nós, naquelas coisas que nós desejamos, nos nossos anseios mais particulares, internos. Sob um governo absoluto de um único homem, o despotismo, para alcançar a alma, atinge grosseiramente o corpo. E a alma, escapando de tais golpes, eleva-se gloriosamente sobre ele. Mas nas repúblicas democráticas, nessas sociedades de massa, com essa tirania da maioria, não é mais assim que a tirania se comporta. Ela deixa o corpo a sós e vai direto à alma. O Senhor não mais diz, pense como eu ou morra. Ele diz, você é livre para não pensar como eu. Pode manter sua vida, sua propriedade e tudo mais. Mas a partir deste dia será um estrangeiro entre nós. Pode manter seus privilégios no município, mas eles serão inúteis a você. E se você solicitar a estima deles, eles pedirão desculpas por recusá-la. Você permanecerá entre homens, mas perderá seus direitos de contar como um deles. Quando você se aproximar dos seus companheiros, eles o evitarão, como um ser impuro. E mesmo aqueles que acreditarem em você irão abandoná-lo também, com medo de que se tornem impuros. Vá em paz, dou a você sua vida, mas é uma vida pior que a morte. Acho que vocês devem ter notado que esse isolamento propiciado pela tirania da maioria isola o indivíduo, faz com que ele se veja como um estrangeiro, faz com que ninguém tenha relações com ele. De uma tal forma que essa tirania produz uma solidão. E essa solidão, para concluir a nossa conversa, ela é muito semelhante àquilo que hoje em dia nós chamamos de cancelamento nas redes sociais. Então é por isso que eu acredito que Tocqueville e os seus textos têm muito a dizer para nós nos dias de hoje. Essa é a nossa aula. Agradeço a atenção de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me procurar no CASD. Procurem seu professor, professora de História, Sociologia, Filosofia. Bom estudo para vocês. Espero que fiquem bem. Até o próximo encontro. Valeu, gente!